E aí, galera, massa! Mais uma vez aqui para mais uma questão da Universidade Federal de Santa Catarina. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Caiu aqui de paraquedas? Curte aí, deixe seus comentários o que você está achando das resoluções das questões. E vamos para mais uma questão dessa prova da Universidade Federal de Santa Catarina. Questão de número 26. Dá só uma olhada no que dizia essa questão. Considere o gráfico abaixo da função polinomial p de grau 3, olha a informação legal, grau 3, com coeficientes reais para julgar os itens a seguir. Item 01. Uma das raízes do polinômio é 4. Galera, o que nós precisamos lembrar neste momento? O que se refere à raiz de um polinômio? O que é a raiz para nós? É o valor do x onde a conta dá zero. Perfeito, até aí tudo bem. Quando eu olho para o gráfico, o que eu preciso lembrar sobre o plano cartesiano? Onde o gráfico toca o eixo x, é ali que nós vamos chamar de raiz. Então, se vocês observarem no gráfico os pontos onde essa curva está tocando o eixo x, você vai notar que ela passa pelo menos 1, passa pelo 2 e passa pelo 3. Então, o que eu já sei pela representação gráfica? Que o item 01 é falso. Contas para fazer? Não, definição. Ô Bel, mas ele falou do polinômio, a gente não tem expressão, o que nós podemos levar em conta? Dá só uma olhada nessa questão 26, então, quando você quer fazer algum tipo de análise. Bom, primeiro passo. A expressão polinomial é de grau 3. Então, eu vou colocar aqui para você o seguinte, ó, um polinômio p de x de grau 3, que vai ser representado como sendo ax ao cubo mais bx quadrado mais c vezes um x mais um d. E aí você olha para essa expressão e diz quantas raízes esse polinômio tem. Esse polinômio tem 3 raízes pelo teorema fundamental. Então são 3 raízes, o que eu vou chamar de x1, que eu não faço a menor ideia de quem seja, de um x2, que eu não faço a menor ideia de quem seja, e um x3, que eu não faço a menor ideia de quem seja. Por enquanto, teoricamente a gente já sabe, né, olhando para o gráfico. Mas o que eu preciso lembrar para esta situação? Que valor de raiz é justamente aquele cara que você troca no polinômio, então você faz a substituição, diz que quando você faz a substituição desta raiz, sua conta obrigatoriamente vai dar zero. E isso não é exclusividade do nosso x1. Se eu troco o valor e faz dar zero, chamei de raiz. Bacana? Na representação gráfica temos uma coordenada. Então eu tenho o valor do x para quando a minha conta dá zero. Todos esses pontos que pertencem a essa curva, o y tem que ser zero. Logo, qual é a definição que nós temos então? Pontos que tocam o eixo x. Então, quando você olha mais uma vez para o gráfico, já vamos matar essa informação. O que eu sei? Um ponto que toca o eixo x é o menos 1, então tem coordenadas menos 1 e 0. Logo, eu já sei que p de menos 1 tem que ser zero, menos 1 é a raiz. Nós temos um segundo valor, que é o número 2, onde toca o eixo x, então sabemos que p de 2 tem que ser zero. E nós temos um terceiro cara que toca o eixo x, e neste terceiro valor é o número 3, então p de 3 dá zero. Como a equação polinomial é de grau 3, esse polinômio ele tem 3 raízes. Se este polinômio tem 3 raízes, aqui estão as 3. E o 4 a gente consegue observar que já não é. Então, claro, não precisava fazer conta nenhuma, bastava olhar para o gráfico e lembrar da leitura que havia sido feita. Um polinômio de grau 3 possui 3 raízes. As 3 estão identificadas no gráfico e nenhuma delas é o número 4. Bacana? Então, a afirmação 01, vou colocar aqui embaixo para você. Afirmação 1, já sabemos que é um item falso. Beleza? Agora vamos olhar para a afirmação 2. Dá uma olhada no que dizia o item 02 para nós. O ponto 1 e 8 sobre 3 pertence ao gráfico de P. Bom, agora eu preciso de uma lei de formação. Porque olhando para o gráfico e pensando onde que está o x1 para saber se o y neste contexto, se esse par ordenado vai dar esse que ele deu, que é o 8 sobre 3, a gente precisa da lei de formação. E como que nós vamos trabalhar com a lei de formação? O primeiro passo é pensar nisso. Tá? A gente tem a expressão, o formato dele genérico. Eu tenho 4 informações, além das 3 raízes, tem uma quarta situação, que é aquele ponto onde a curva está tocando o eixo y. E com essas 4 informações, com os 4 coeficientes, a gente consegue chegar nesses valores resolvendo um sistema. Só que, qual é a ideia? Nesse item 02, olha o que eu vou colocar para vocês. Uma expressão polinomial, se eu conheço todas as raízes, nós podemos escrever isso na forma fatorada. Como assim, Bel, forma fatorada? É quando eu posso reescrever a mesma expressão, só que em função de suas raízes, porque eu as conheço. Então a forma fatorada, ela só serve para vocês se vocês conhecerem todas as raízes. Se vocês não conhecerem todas as raízes, dependendo da situação, você não vai conseguir utilizar esse caminho. Daí eu sou obrigado a pensar nesta ideia e sim, literalmente, ter que resolver um sistema. Bacana? Então vamos lá. Quem que é a nossa forma fatorada? O polinômio p, além de ser escrito desta maneira, nós podemos pegar o coeficiente do termo de maior grau e multiplicar por x menos uma raiz,
que vai multiplicar por x menos a sua segunda raiz, que vai multiplicar por x menos a sua terceira raiz. Então, essa é a nossa forma fatorada. Tendo um polinômio de grau n, você faz dessa maneira até chegar na sua enésima raiz. E sempre lembrando do termo de maior grau, que às vezes ele fica perdido ali no meio do caminho. Bacana? Então, este é o polinômio que também pode ser escrito para você. E como nós conhecemos as três raízes, eu consigo fazer a troca. Entra um quarto valor para que você possa definir quem é esse coeficiente. Então, nós precisamos sim de 4 situações, polinômio de grau 3, 3 raízes, mais um quarto ponto que não é raiz, para a gente poder definir. Antes de eu fazer a troca, suponha-se que eu não tivesse as raízes e tivesse 4 informações. Quando eu tenho o ponto que toca o eixo y, naquele ponto o x vale 0. Então isso mostra quem é o termo independente do nosso polinômio. Então eu já sei, por exemplo, que a minha escrita polinomial, o termo independente vale 4, que é onde a nossa curva toca o eixo y. O gráfico toca no 4, então o d vale 4, porque ali o x é 0. Nota, 0 cubo zerou, 0 quadrado zerou, 0, 0. Vai sobrar esse termo para nós, que é justamente o 4. Aqui eu não preciso, por enquanto, saber disso, mas aqui a gente já sabe dessa informação. Legal? Então vamos para o nosso polinômio. Nós sabemos que p de x vai ser escrito como sendo a vezes x menos a nossa primeira raiz, que é o menos 1, então menos com menos vai ser mais, que vai multiplicar x menos a nossa segunda raiz, que é o número 2, que vai multiplicar x menos a nossa terceira raiz, que é o número 3. Só tente não generalizar pelo que eu escrevi aqui, porque de repente você pode pensar assim, ah, Bel, o número que está aqui é o número que está aqui embaixo. Não, não é assim, tá? x1, x2, x3 são raízes, aí eu estou dizendo que nossa primeira raiz é o menos 1, a nossa segunda raiz é o número 2 e a nossa terceira raiz é o número 3. Independentemente de quem fossem as raízes, eu continuaria chamando de x1, x2, x3. Tá? Então esses números que estão aqui não tem nada a ver com o índice da lei de formação que está aqui em cima, perfeito? E a partir daí a gente vai aplicar a distributiva. Não precisa. O que nós vamos fazer? Pegar esse quarto ponto que a gente sabe que pertence à curva para achar o valor do A. Achou o valor do A? Troca aqui. E como eu quero saber se o valor numérico é verdade ou mentira ao pertencer a esse polinômio, eu faço a substituição sem aplicar a distributiva. Eu não preciso perder esse tempo. Então, nesse momento, o que nós temos que fazer agora é justamente achar este valor com o ponto que ele deu. Então, dá só uma olhada. O que eu vou pegar é o ponto 0 e 4, que é o outro ponto que nós temos na curva. Quando x é 0, o y é 4. E aqui eu vou achar o valor do A. Então deixa eu só separar a imagem para a gente vir aqui para cima. Então a partir de agora, vamos para os valores numéricos. 0 e 4. Quando x é 0, a minha conta tem que dar 4. Então começamos assim. O 4 vem de o valor de A, que eu ainda não sei, que vai multiplicar. Vamos lá rapidinho. 0 mais 1 é o número 1, que vai multiplicar 0 menos 2. É o menos 2, que vai multiplicar 0, o menos 3, que é o menos 3. E aí, a partir desse momento, 1 vezes o menos 2 menos 2 vezes o menos 3 vai dar mais 6, 6A. Tem que ser para nós o valor do 4. Então, este coeficiente do termo de maior grau vale 4 sobre 6, que simplificado se transforma em 2/3. E a partir daí eu faço a substituição, lá na expressão polinomial que eu tinha. Então, quem é o nosso polinômio P? O polinômio P vai ser dado pelo valor do A, que vale 2/3, que multiplica x mais 1, que vai multiplicar o x menos 2, que vai multiplicar o x menos 3. E agora sim eu faço a substituição do ponto. Qualquer ponto que o cara fornecer para você, para pertencer a esse gráfico, para pertencer a esse polinômio, para fazer parte dele, tem que fazer a substituição e tem que dar certo. O número da esquerda tem que ser exatamente igual ao número da direita. E fazendo essa substituição, o que eu sei? Ele falou sobre P, dá uma olhada no ponto, ele fala em P de 1 ser igual a 8 sobre 3. Então, P de 1 ser igual a 8 sobre 3, que foi o ponto que ele deu. Para verificar se é verdadeiro, a gente faz a troca. Então você escolhe nesse momento, tá? O que eu aconselho é trocar o x por 1, porque daí é mais light. Mas aí você diz, Bel, posso fazer igualar 8 sobre 3 e ver se o x vai dar isso? Cara, até pode, mas eu acho mais trabalhoso, né? Valores numéricos para essa constatação, o que a gente faz? Troca o x por 1, que significa a soma dos coeficientes, e vê se vai dar 8 sobre 3. Então o que eu faço aqui? Vamos trocar por 1. P de 1, neste momento, vale 2/3, que vai multiplicar 1 mais 1, 2, 1 menos 2, menos 1, e 1 menos 3, menos 2. E aí o que aconteceu? Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2, 2 vezes 2 vai dar 4, vezes 2 que vai dar 8, e aí a nossa conta virou em 8 sobre 3. O que diz que esse item ele é um item verdadeiro. Então temos o nosso primeiro item verdadeiro dessa questão. Então tá lá, verdade, afirmação 02.
o ponto 1 e 8 sobre 3 pertence a esse polinômio. E a partir desse item, você já sabe quem é o polinômio. Você já carrega isso para as outras informações, para qualquer afirmação que ele venha fazer desse gráfico que ele deu. Beleza? Então, item 2, verdadeiro. Próximo item, 0,4. Olha aí o que o cara falou para você. O quociente da divisão de P por 5 sobre 6x² menos 25 sobre 6x mais 5 é 4 sobre 5, que vai multiplicar o x mais 1. Aqui nós temos uma visão ninja para trabalhar, galera, nesse item que eu vou colocar aqui à frente. Vamos lá devagarinho, deixa eu separar aqui mais uma vez para vocês. Afirmação 4. Como ele fala em divisão, um dos caminhos que você tem é pegar o polinômio P e dividir pelo que ele chamou de divisor, para aquela expressão polinomial, e ver se aquilo vai dar certo, usando o método da chavezinha. Ok. Só que a visão ninja diz o seguinte para você. Dá uma olhada no polinômio P que nós temos. Eu tenho aqui no polinômio P os fatores x mais 1, x menos 2 e x menos 3. Até aí tudo bem. Se vocês observarem a afirmação, ele disse que a resposta da divisão é um número fracionário que vai multiplicar o x mais 1. Então o que significa nessa divisão? Que esses caras você conseguiu eliminar com o divisor que ele deu. Esse é meio que uma visão ninja para vocês matarem a informação, senão literalmente você vai ter que dividir para saber se o item é verdadeiro ou falso, tá? Mas qual é a visão? Na minha resposta apareceu esse cara lá, x mais 1, que multiplica o número real. Então dá uma olhada mais uma vez no item que você vai observar isso. Observa lá, ó. Ele escreveu 4 sobre 5, que multiplica x mais 1. Então, ao invés de eu fazer a divisão pela chavezinha, o que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo conceito que está aqui, ó. Eu vou pegar o divisor que ele deu, vou reescrever na forma fatorada e eu vou pensar naquele conceito básico de divisão, que é escrever numerador e denominador, princípio de fração, e simplificar o máximo que dá para simplificar ali. Caso eu não consiga fazer isso, aí não tem outro jeito. Literalmente você vai ter que trabalhar com a divisão pela chavezinha. Para você é o contrário, né? Pela divisão pela chavezinha. Só que aqui, ó, como eu disse, eu tenho um fator x mais 1, então eu consigo trabalhar dessa maneira. Então vamos lá? Dá uma olhada. Polinômio P é este que está aqui. Dá uma olhada quem é o divisor para nós neste contexto, que eu vou chamar de Dzinho de x. É o que ele chamou de, anota aí mais uma vez, 5 sobre 6, x², então 5 sobre 6, x², menos 25 sobre 6, x, mais 5. Então nós temos aqui, ó, mais o número 5, tá? Esse é o nosso divisor, onde o nosso objetivo, conforme eu disse, fatorar, escrever dessa mesma maneira em função de suas raízes. Como eu quero as raízes, eu preciso do valor do x que faz a conta da zero. Como eu preciso do valor do x que faz a conta da zero, nós vamos igualar a zero e ir atrás desses valores. Segundo grau, forma de Bhaskara, soma e produto, daí a opção ela é de vocês. Então dá só uma olhada. Nós vamos ter aqui, ó, 5x² sobre 6 menos 25x sobre 6 mais 5. O meu objetivo é saber quais são os valores do x que faz a minha conta dar zero. Eu preciso das raízes para poder fazer o que mesmo? Escrever forma fatorada. Vou multiplicar tudo por 6. Multipliquei tudo por 6 e escrevi 5x² menos 25x mais 5 vezes 6, 30, que é igual a zero. Então o meu objetivo ao multiplicar tudo por 6, então multipliquei tudo por 6, é para eliminar o denominador 6. E agora eu consigo simplificar. Nota que todos os coeficientes são divisores de um mesmo cara, então eu consigo fazer essa divisão e reescrever essa expressão. Então, x² menos 5 vezes o x mais 6 é igual a zero. Ou seja, eu dividi tudo por 5. E aí simplifiquei, criei uma expressão equivalente, e é em cima disso que eu vou achar nossas raízes. Então dá só uma olhada. Dividi agora por 5. Beleza? E aí cheguei no de baixo. Forma de Bhaskara, soma o produto, é a opção de vocês. Eu preciso dos dois valores que fazem essa conta zerar. Se eles existem, reais ou imaginários, depende de cada contexto, mas eu vou buscar essa informação. Você pode usar a forma de Bhaskara, eu vou ganhar espaço e tempo aqui, ó, soma e produto. Dois números que multiplicados dão 6 e a soma dá mais 5, porque aqui é menos 5. Esses caras são 2 e 3. E aí olha a magia que surgiu. O que eu vou chamar de x1 aqui é o número 2 e o que eu vou chamar de x2 aqui é o número 3. Esses são os dois números que multiplicados dão 6 e somados dão mais 5. Legal? Então, que é essa nossa expressão que nós temos? Ou seja, olha para esse cara, tá? Eu não posso olhar agora mais para o azul. O azul é resultado de uma simplificação para eu achar as raízes. Encontrei as raízes, essas raízes são da expressão em azul, é do vermelho e é do original. E eu preciso do original porque é ele que eu estou transformando.
Então, nota o que nós temos. O polinômio que eu chamei de Dzinho, ele foi escrito 5 sobre 6, x quadrado, menos, blá, aquilo lá. Achei as raízes. Achei, Bel. Então, o que a gente faz agora? Reescreve usando elas. E reescrever usar elas é fazer algo mais ou menos assim. Então, vamos lá um pouquinho mais de espaço. Este polinômio d de x vai ser chamado de 5 sobre 6, coeficiente do termo de maior grau, ó, 5 sobre 6, que vai multiplicar x menos uma raiz, que é o número 2, que vai multiplicar x menos a outra raiz, que é o número 3. E a magia surgiu. Lembra que eu falei para vocês a respeito da visão ninja que nós tínhamos nesse item? Ô Bel, olha o polinômio p, olhei. Quem é o polinômio p? X mais 1, ó, x menos 2, x menos 3. Estes dois fatores do dividendo são os mesmos fatores do divisor. Então você consegue simplificar e trabalhar com o restante. Como que eu consegui observar que isso pode ser que tivesse aparecendo na divisão? Quando eu olhei a minha resposta, é claro. Porque na minha resposta da divisão tinha x mais 1. Tinha um dos 3 fatores que eu conheço ali através dessa expressão algébrica. Então se tinha um das 3, provavelmente os outros 2 foi simplificado. Se os outros 2 foi simplificado, significa que os outros 2 também são fatores do meu divisor. Então você começa a criar esse link ao invés de ficar fazendo essas divisões. Tá? Esse é um raciocínio que a gente pode ter. Mais uma vez, lembrando, se eu não tivesse enxergado isso aqui, eu precisaria efetivamente fazer a divisão para verificar se o item é verdadeiro ou falso, mas aí esse contexto é outro, é um pouco mais chato, um pouco mais trabalhoso, mas nada impede você de dar uma olhada também nesse processo de divisão de polinômios, tá? Quando você aplica a chavezinha. Mas agora, vamos para o que interessa. Opa, desculpa, vamos lá. Nesse contexto, o que eu sei? Eu vou pegar este cara que é o nosso denominador, vou pegar esse brother que é o nosso numerador e eu vou simplificar tudo aquilo que dá para simplificar. Então nesta divisão de P por D, que é o que o item 4 está falando, resposta da divisão, nós vamos fazer assim, ó. 2/3 que vai multiplicar x mais 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 3, será dividido... Aqui eu não estou usando o método da chavezinha, conforme eu disse para vocês, por 5 sobre 6, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 3. E aí está a magia que eu comentei. Simplifica x menos 2 em cima com x menos 2 embaixo, x menos 3 em cima com x menos 3 embaixo. O que sobrou para nós? 2/3 de x mais 1, dividido por 5 sobre 6. Para eu ganhar espaço e tempo, no que sobrou para nós é divisão de fração. O que eu faço? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, nesta conta, nós temos como resultado 2/3 de x mais 1, que vai multiplicar 6 sobre 5. Qual é a nossa resposta, então? 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, então escrevemos 4 sobre 5, que vai multiplicar x mais 1. Esta é a resposta da nossa divisão. Beleza? E se essa é a nossa resposta da divisão, o que eu fiz? Polinômio P, dividido pelo polinômio que ele citou, que eu chamei de Dzinho, traz como resposta 4 sobre 5, que multiplica x mais 1. E o que esse item é para você, dá mais uma olhada, é um item verdadeiro. A afirmação 4 é verdade, então mais um item verdadeiro nessa questão. Legal? Então este é um caminho alternativo que você tem para o item 04, não é sempre que você vai conseguir fazer isso. Tente lembrar das divisões, porque isso vai te ajudar bastante. Perfeito? Então, o item verdadeiro 04, vamos lá, 08, vê o que dizia o item 8 aí para você. O polinômio P assume valor 2 para exatamente 3 valores de x. Galera, nós temos aqui mais um item que o gráfico diz para você se ele é verdadeiro ou falso, porque nós temos a certeza que o polinômio P ele é de grau 3. E se é um polinômio de grau 3, o que eu sei neste momento? Eu sei que ele vai ter 3 raízes reais distintas, ou elas são raízes reais iguais, ou você tem 2 raízes imaginárias e uma raiz real, mas você tem 3 no total. Perfeito. E aí, olhando para a representação gráfica que ele tem, então esse item, eu dependo dessa informação gráfica, imagem meramente ilustrativa, hein? Então vamos lá. Afirmação 8, ilustrativo porque ele deu para você, não confie na minha curva, vai ficar tortinha, mas a ideia é mais ou menos essa que ele passou na questão. Então, o que eu sei? Quando eu olho para este ponto, que é a raiz menos 1, quando eu olho para este cara que é a raiz 2, quando eu olho para esse cara que é a raiz 3, eu tenho a certeza, pela limitação do meu plano, deixa eu só colocar aqui bonitinho, né? Eixo X, eixo Y. Nós sabemos que essa curva, ela desce agora
indefinidamente indo para o menos infinito, e aqui ela sobe indo em direção ao mais infinito. Eles não voltam a tocar os eixos x e y. Legal? Deixa eu colocar aqui também o ponto 4, né? E a partir desse momento, o que ele fala para você? Sobre valores que pertencem a essa curva, que traz como resposta o número 2. Então ele fala para você, quem são os valores do x que faz a minha conta dar 2? 2 para nós é o valor do y. Então suponha-se, 2 estando aqui, eu quero saber onde estão os pontos que fazem isso acontecer. Quando eu traço uma reta horizontal paralela ao eixo x, eu percebo a intersecção dessa reta com a curva. Claro que eu fiz o pontilhado aqui, vou continuar. E aí você nota que temos, neste contexto, 3 intersecções. Uma aparecendo aqui, uma outra aparecendo aqui e uma outra aparecendo aqui. Essas 3 intersecções trazem 3 valores distintos para o mesmo valor 2. Então eu tenho o valor do x para quando o y vale 2 à esquerda, tem o valor do x diferente desse primeiro, onde vai também dar 2 à direita, e tenho mais à direita um outro valor do x diferente dos outros 2 anteriores, que faz a conta também dar o número 2. Esse número ficou esquisito, né? Talvez não pareça 2 aí para você, vou só dar uma melhorada, né? Aqui é o número 2. Então, neste contexto, eu sei que existem 3 valores diferentes. São 3 valores diferentes que faz a conta dar 2. Quem eles são? Não sei, não foi essa a pergunta que ele fez, então eu não preciso me preocupar. Então o item 8 para nós é um item verdadeiro. Bacana? Então o gráfico ele ajuda você nesse momento da análise. Bacana? Então 8, item bem tranquilo, o gráfico ajudou. Vamos para o item 16, que é mais um item que o gráfico vai te ajudar, mas com uma outra parte da geometria analítica. Dá só uma olhada aí. 16, o que dizia esse item para você? Os gráficos de x sobre 3 mais y sobre 4 igual a 1 e p se interceptam somente em 2 pontos. Galera, aqui no item 16, mais uma vez eu dependo do gráfico, é que eu tenho que tomar um pouco de cuidado, tá? Nesse item 16. Por quê? No item 16 ele fala em tocar em apenas 2 pontos. Você conhece quem é o nosso gráfico de P, que é o que ele mostrou ali para vocês, e ele dá uma outra equação. Aquilo ali é uma equação de reta. As retas elas podem ser representadas no formato geral, no formato reduzido, ou no formato segmentário, que é o que ele forneceu para você. Então eu vou chamar aqui ó, de R, a reta que ele está dando, que é para você x sobre 3 mais y sobre 4 igual a 1. E qual é a lei de formação de uma reta para eu chamar ela de segmentária? Você precisa ter x dividido por a mais y dividido por b sendo igual a 1. E esses valores de a e b implicam nos locais onde a reta toca os eixos coordenados, x e y. Então o denominador do x é onde a reta vai tocar no eixo x. O denominador do y é onde a reta vai tocar o eixo y. E olha o que está acontecendo nesta equação segmentária. O a está sendo igual a 3 e o b está sendo igual a 4. E o que a questão está te induzindo a pensar? Que esses são os únicos 2 pontos de encontro da reta R com o gráfico de P que foi apresentado para você na imagem. Mais uma vez eu preciso dessa ilustração, vou tentar fazer um pouco mais bonitinho aqui o gráfico para vocês perceberem a ideia, mas olha o que está acontecendo. Nós temos no eixo X, eixo Y, temos a nossa curva, que vai passar lá no 4, vai descer para cá e vai subir, e aí nesse contexto com a imagem, claro que agora eu confio na imagem, tá? Você tem o ponto 4, você tem o ponto 3. Eu tenho certeza que tem uma reta que passa por esses 2 pontos. Quando você faz a imagem um pouco melhor, nesse contexto, P não está tão bonitinho, minha imagem é só meramente ilustrativa. Aqui está o valor do 2, pode ver que o espaçamento não está tão legal para você, aqui é o menos 1, mas eu sei que quando eu fizer essa reta, passando pelo ponto 4 e passando no ponto 3, que vai ser a equação da reta, que eu estou chamando de R, deixa eu fazer mais bonitinho aqui, da reta R, você percebe que ela não toca só nesses 2 pontos. Esses são os 2 pontos comuns, mas tem um terceiro ponto no teu gráfico que ele está aqui, ó. Então, a reta que ele deu ali de equação segmentária, x sobre 3 mais y sobre 4 igual a 1, e o gráfico de P, tem como intersecção 3 valores diferentes. E quando ele diz 2, ele quer fazer você acreditar que são somente esses 2 pontos. Perfeito? Então nós temos 3 intersecções. Pelo gráfico isso está visível. Qualquer treta você tente encontrar essas 3 intersecções fazendo um sistema, que é o que ele quer que você faça. Ele quer fazer você perder tempo com esta equação e com o polinômio P que foi dado, mas não precisa. Se eu tenho a imagem gráfica,
Tanto o item 8 quanto o item 16, o gráfico nos ajuda bastante a saber se o item é verdadeiro ou falso. E o item 16 é um item falso, porque ele afirma para você dois valores, onde na verdade quando você percebe a reta, você nota que são 3. Mais uma vez, tretas, tente lembrar o que significa esses valores de A e B em uma equação segmentária da reta, tá? Denominador do x e denominador do y. Ponto que toca o eixo x, ponto que toca o eixo y, reta. Só que tem que ser igual a 1 sempre, tá? Se não for 1, daí essa afirmação está errada. Bacana? Então, item falso. Terminamos a questão, você já deve estar olhando o gabarito aí. Afirmações verdadeiras nessa questão. Era a afirmação 2, 4 e 8, resultando no gabarito 14. E eu espero que você tenha entendido essa questão. Abraços. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Curte aí, deixe nos comentários o que você achou dessa questão, o que você achou das outras resoluções e espero vocês nos próximos vídeos. Beleza, galera? Abraços, fui!